Olá, e nesta aula nós vamos falar de ética na hipnoterapia. É bem verdade que a hipnose ela não tem um conselho federal que normatize a prática daqueles que são chamados de hipnoterapeutas. Mas isso não significa dizer que pelo fato de a hipnose não ter um conselho federal que normatize a prática do hipnoterapeuta, é que o hipnoterapeuta ele não está obrigado a agir de forma ética nos seus atendimentos, ou seja, no seu espaço clínico. E é muito importante a gente também compreender que se o hipnoterapeuta ele não age de forma ética a respeitar os seus clientes e agir com lisura em seus atendimentos, a fama do hipnoterapeuta vai se espalhar de forma negativa e infelizmente ou felizmente as pessoas vão fugir daquele hipnoterapeuta. E falar de ética é falar de um código de conduta que serve para toda pessoa que realmente queira exercer determinada profissão. Ou seja, o hipnoterapeuta ele é convidado, ele é chamado a agir de forma ética, responsável e comprometida no seu trabalho, na sua profissão. Por isso que é muito importante, e aí é importante a gente fazer uma análise muito crítica a respeito da função, do trabalho e da profissão do hipnoterapeuta, é muito importante que o hipnoterapeuta ele esteja associado a uma sociedade de hipnose. E quando eu falo isso, eu não falo que isso é obrigado, mas até para que o hipnoterapeuta possa transmitir seriedade no seu trabalho e até mesmo credibilidade naquilo que faz e ser respaldado em sua prática, uma sociedade séria de hipnose pode ajudar bastante a dar ao hipnoterapeuta essa credibilidade. Isso não quer dizer que o hipnoterapeuta que não está associado a uma sociedade de hipnose, ele não tenha credibilidade. Longe de mim falar isso. Mas é importante a gente entender que uma sociedade onde reúne terapeutas, e principalmente hipnoterapeutas, tem um código de ética, um código de conduta. E se aquele hipnoterapeuta ele falha em relação a esse código de conduta, ele pode ser chamado a atenção e até mesmo sair da sociedade. E é uma forma de dar segurança ao seu cliente. E também é uma forma de você estar seguro na sua prática, nas suas terapias, naquilo que você faz no consultório. E quando a gente fala de ética, de conduta, ou seja, quando a gente fala de normas de conduta que o hipnoterapeuta deve seguir, são normas implícitas na sua própria atividade. Por exemplo, tratar o cliente com respeito. Essa é uma conduta para todos aqueles que fazem terapia com a hipnose. Uma segunda norma de conduta que é comum a todo hipnoterapeuta: não emitir juízos de valor sobre o seu cliente, sobre sua crença, sua sexualidade, sobre a sua posição política, porque afinal de contas, quando o seu cliente ele vem à sua procura, ele vem com uma demanda e você tem que se concentrar na demanda do seu cliente. Por isso, impor suas crenças, impor a sua religião, impor a sua visão política, seu time de futebol ou qualquer outra crença que é sua, é na verdade desrespeitar o seu cliente e ao mesmo tempo agir de forma antiética. Uma outra situação que o hipnoterapeuta tem que estar atento é aquilo que Freud já dizia, a questão da transferência e da contra-transferência. O que é a transferência? É quando a pessoa, quando vem fazer terapia, ela acaba transferindo, projetando para o terapeuta a sua mãe, seu pai, marido, ou até mesmo a esposa. E quando você acaba sendo objeto de transferência, pode ocorrer um sentimento de quem faz terapia pelo terapeuta e até mesmo assédio de quem faz terapia. E é muito importante que você, terapeuta, você que vai ser hipnoterapeuta, possa lidar com essa situação e ter muito cuidado para não se aproveitar dos sentimentos daquela pessoa que está projetando em você um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um irmão ou qualquer outra realidade trazida para o seu consultório. Neste sentido, ter muito cuidado para não se envolver com o seu cliente. O envolvimento com o cliente, o envolvimento emocional com o cliente,
significa uma terapia falha. Quando eu falo de envolvimento emocional, não significa dizer que você vai ser uma pedra de mármore diante do seu cliente, que você não vai sentir algo em relação ao seu cliente, como uma pessoa completamente desinteressada pela dor e pelo sofrimento do seu cliente. Ao contrário, nós somos humanos, nós sentimos quando o outro sente dor, nós sentimos a expressão na face do outro de tristeza, de solidão, de angústia, nós sentimos. Mas quando eu falo de envolvimento emocional, é você perder aquela noção, aquela capacidade de fazer a diferença entre a dor do outro, que não é a sua dor. Quando você entende que a dor do outro é do outro, você se coloca ali como terapeuta. Você vai ajudar o outro a superar a sua dor, ou saber conviver com a dor. Mas você, como hipnoterapeuta, não pode simplesmente absorver a dor da outra pessoa. Porque se você absorver, você perde o sentido da terapia. E pode acontecer aquilo que também Freud chamava de contratransferência, onde você, hipnoterapeuta, vai se envolver emocionalmente com o seu cliente e chegar a um certo momento que não sabe muito bem o que você está fazendo ali, porque perdeu completamente o sentido da terapia. Essa é uma questão ética que envolve questões emocionais de relacionamentos. Se você, hipnoterapeuta, começa a desenvolver um sentimento pelo seu cliente ou pela sua cliente, é importante que você possa direcionar aquele cliente para um outro profissional e assim evitar um possível envolvimento emocional com aquele que buscou para uma terapia, para ajudar no processo de superação daquelas dores emocionais que a pessoa carrega no consultório. Por isso que é muito importante você, hipnoterapeuta, também fazer terapia, principalmente com a hipnose, para resolver algumas questões, algumas angústias, algumas questões emocionais que você carrega. É importante também a gente pensar que quando uma pessoa chega ao nosso consultório, geralmente quem vem ali nos procurar é uma criança ferida. E essa criança ferida, ela está muitas vezes ferida por abandono, por alguma angústia, até mesmo por rejeições. E aí, essa criança ferida pode encontrar no terapeuta um pai ou uma mãe ideais. Então é muito importante ter cuidado para não haver uma contratransferência e aí prejudicar o andamento da própria terapia. Uma outra questão ética muito importante é que você, terapeuta, você que será hipnoterapeuta, você não tem a autoridade de receitar medicamentos para o seu paciente, tampouco você tem a autoridade de mandar o seu paciente parar a medicação. Geralmente, quando um paciente depressivo, ansioso, vem pedir ajuda com hipnoterapia, quando ele te procura, geralmente ele vem já de um psiquiatra. O psiquiatra já o diagnosticou com depressão ou com ansiedade e passou uma série de medicamentos para aquela pessoa tomar. Somente o médico psiquiatra tem a autorização, tem a legalidade de dizer para aquela pessoa que chegou para você com essa medicação para parar ou até mesmo aumentar alguma dosagem de medicamento. Por isso que é imprescindível que nós hipnoterapeutas e você que será o hipnoterapeuta de sucesso tenha consciência que medicamento é apenas com o médico. É ele que pode receitar medicamento, aumentar a dosagem ou mandar parar medicamentos. É muito importante a gente entender isso porque quando um cliente está tomando medicamentos, ele também está fazendo uma terapia. E essa terapia medicamentosa tem um sentido. E esse sentido tem que ser obedecido. Eu já tive clientes que estavam se sentindo muito bem com a terapia e esses clientes perguntaram se podiam parar o medicamento. Eu deixei bem claro, principalmente um cliente jovem que eu atendi, que hoje ele está muito bem, eu deixei bem claro para ele, olha, eu não tenho autoridade de mandar você parar esse medicamento ou até mesmo aumentar a dose. É importante que você converse com o seu médico. Aconteceu dele parar o medicamento por conta própria e ele ter aquilo que se chama na psiquiatria de efeito rebote. O que é esse efeito rebote? É quando a pessoa ela entra numa crise muito mais acentuada por conta da parada brusca do medicamento. Por isso que é importante que você não caia na tentação de querer assumir uma postura que não é sua, assumir uma profissão que não é sua.
Apenas o médico psiquiatra que tem a autoridade de mandar parar ou aumentar o medicamento do seu cliente. Se o seu cliente quiser parar por conta própria, a decisão é dele. Em última instância, ele é o centro do processo terapêutico. Deixe muito claro para o seu cliente que você não tem autoridade para mandar que ele encerre com a medicação. Uma outra questão ética importante é que você cumpra os horários de atendimento. Se você marcou com o seu cliente tal horário, que você esteja naquele horário, naquele dia para atendê-lo. Geralmente, sessões de hipnose acontecem semanalmente, é uma sessão durante a semana. E que você cumpra o calendário acordado com o seu cliente, para que dê ainda mais credibilidade no seu trabalho. Obviamente, se você tiver que fazer alguma coisa urgente na semana, avisa com antecedência ao seu cliente e deixe o cliente ciente de que você não vai poder atender. No entanto, marque logo quando você puder com o seu cliente um atendimento após aquele dia e aquele horário. E que esses desencontros não sejam frequentes, que você possa fazer de tudo para cumprir aquilo que foi acordado com o seu cliente, por meio de um contrato verbal ou por meio de um contrato escrito, assinado. Aqui embaixo nesse módulo você terá um contrato em PDF para que você possa utilizá-lo nos seus atendimentos quando você fizer todo o processo inicial de terapia com o seu cliente. E aí, você gostou de saber que na hipnoterapia você precisa agir de forma ética e responsável? Pois se você gostou dessa aula, comente aqui embaixo e até o próximo módulo.